Sejam todos muito bem-vindos à audiência pública online de análise das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2021 do município de Arroio do Sal. Meu nome é Sérgio Augusto Bonfante Júnior, sou contador, servidor efetivo do município desde 2017. Estou aqui hoje representando o Poder Executivo e a Secretaria da Fazenda na apresentação desta audiência pública online, que ocorre desta forma não só pela situação da pandemia, mas também para aumentar o alcance da transparência das atividades da gestão. Obedecendo à legislação vigente e ao dever cívico de prestar contas aos cidadãos, vamos apresentar, por meio desta audiência, a avaliação do cumprimento das metas fiscais do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do primeiro quadrimestre de 2021. Os slides utilizados nessa apresentação já estão disponíveis aí no site da Prefeitura. Se vocês não encontrarem ali na primeira página do site, na busca que fica ali no canto superior direito do site, se vocês colocarem metas fiscais, análise de metas fiscais, logo aparece o link referente a essa audiência, onde temos o download em PDF disponível. Também estará disponível o relatório de avaliação das metas fiscais, que é o documento que é entregue para o Poder Legislativo até o final de maio e detalha essas informações trazidas aqui na audiência pública. Então, vai estar disponível também para o cidadão. Essa audiência está sendo publicada no canal oficial do YouTube da Prefeitura, bem como na página oficial do Facebook da Prefeitura de Arroio do Sal. Como o vídeo é gravado, eventuais dúvidas técnicas podem ser enviadas pelos comentários e também pelo e-mail da Secretaria da Fazenda. Demais dúvidas, demais demandas, demais assuntos serão encaminhados para as pastas responsáveis que vão sanar as questões de vocês. Cumpre informar que, em razão de a população do município de Arroio do Sal ser inferior a 50 mil habitantes, de acordo com o artigo 63 da Lei da Responsabilidade Fiscal, nós optamos pela divulgação semestral do relatório de gestão fiscal. Assim, a presente avaliação fica restrita à análise do balanço orçamentário e do demonstrativo de execução das despesas que foram publicados no primeiro e no segundo bimestre de 2021. Dando início, então, aí vamos evoluir nos nossos slides, né? As metas fiscais, elas são limites estabelecidos pela lei que tem como principal objetivo controlar os gastos dos gestores públicos de estados e municípios brasileiros, promovendo a economia de recursos, evitando desperdícios e buscando o equilíbrio orçamentário. Cuidando da contabilidade pública e da execução do orçamento, a Lei da Responsabilidade Fiscal introduz limites de gasto, tanto para as despesas de exercício quanto para os graus de endividamento de cada ente. E no artigo 9º, parágrafo 4º, a Lei da Responsabilidade Fiscal diz que, até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública. Entendido, então, o objetivo da gente estar aqui, tanto a obrigação legal quanto o que é a meta fiscal, a gente vai evoluir, então, nos tópicos que serão debatidos nessa audiência. A gente vai avaliar o desempenho das receitas, o desempenho das despesas e os índices constitucionais. Começando pelo desempenho das receitas. A gente tem aqui uma receita total nesse primeiro quadrimestre de 2021, que é do mês de janeiro até abril, até 30 de abril de 2021. A gente tem uma receita aqui em azul, é a receita prevista atualizada, de 66.389.000, para uma receita programada. O que é a receita programada? Né? Os poderes executivos aí de todos os municípios têm até 30 dias após a publicação da sua lei orçamentária anual, eles têm que publicar o decreto de programação orçamentária. Ele pega, basicamente, tá, é uma estatística ali, matemática, ele pega nos últimos 3 anos, o município até tal mês, né, até o primeiro quadrimestre, até o segundo, costuma arrecadar uma certa porcentagem. Então, se pega ali em 2018, se arrecadou tanto até abril, em 19, tanto do orçamento até abril, em 20, tanto do orçamento. Isso faz uma média e se projeta que em 2021 o orçamento vai ser executado de tal forma. Serve para quê? Para comparar, para avaliar justamente o desempenho do orçamento. Então, tá, é uma forma matemática para a gente ter um parâmetro para comparar aqui, para não ficar simplesmente comparando o realizado, que está aqui em laranja, com esse
que está em azul, né? O que está em azul ele é previsto de janeiro até dezembro. Então, para a gente ter um parâmetro, o que adianta eu dizer aqui que a gente arrecadou 29 milhões frente a 66 milhões previstos? Olha, a programação, a tendência, segundo os últimos 3 anos, é que no primeiro quadrimestre se arrecadaria 27, a gente acabou arrecadando 29. Aí tu tem um parâmetro que ao mesmo tempo tu já pensa, olha, então a gente tá bem, né? A gente vai arrecadar mais do que previsto. É bom ter uma receita realizada maior que a programada, com certeza. É bom sinal, é sinal de que provavelmente lá no final do ano vai ser alcançado esses 66 milhões, ou seja, que não vai se ter uma frustração de receita, mas não dá para determinar que nesses 4 meses, tendo arrecadado aqui um pouquinho mais que o programado, que vai ter um superávit, vai ter uma arrecadação maior. Não quer dizer isso. Tá? O superávit depende do desempenho da despesa e a arrecadação maior depende, inclusive, da sazonalidade, da, do período em que essa receita foi acontecendo. Em 2020, por exemplo, que é um dos anos usado na matemática que para programação, a gente sabe que foi um ano atípico, em que ali em março, abril e maio as receitas diminuíram em função da pandemia. Então essa média ela é matemática, né? Ela não, como a gente está aqui falando de contabilidade pública, de gestão, a gente está falando de ciência social aplicada, não de uma ciência exata. Então, tá? Só para dar essa intro, a programação é importante para programação, desculpa, para comparação, mas ela não é determinante. A programação vocês vão ver mais vezes também ali na despesa. Esse raciocínio que eu estou explicando agora, para o cidadão, para o vereador, para o secretário que está assistindo, permanece aí ao longo dessa audiência pública. Então, o desempenho geral da receita, a gente tem aí a receita total de 66 milhões, arrecadado até aqui 29 milhões 440 680 mil. Vamos detalhar essa receita, saber por que está acontecendo isso, que receita que está indo bem. Então, aqui esse quadro grande aqui, ele não precisa assustar, tá? A gente tem aqui a classificação por categoria das receitas. Então a gente tem a receita corrente, que são as receitas de impostos, transferências, que a gente vai detalhar em seguida, a receita de capital, que é aquela de operações de crédito, transferências de capital, emendas de deputados, as receitas intra-orçamentárias, que ocorrem dentro do nosso orçamento aqui, vou explicar depois melhor, as deduções, que advêm principalmente da contribuição para o Fundeb, do descontos por antecipação do IPTU, de eventual correção, de uma perda nos rendimentos de aplicações financeiras. Isso são as deduções. E aqui a gente tem a receita total líquida, aquela mesma ali de 66 mil, né, a programada mesma de 27 milhões, eu falei mil aqui, é 66 milhões, 27 milhões da programada e a 29 realizada do slide anterior, aqui mais o quadro geral detalhado, né, dividido em receita corrente, de capital, intra-orçamentário, que são aí nomenclaturas, categorias utilizadas no nosso plano de contas único, nacional, internacional da contabilidade, da linguagem contábil, né, da linguagem fiscal, da linguagem tributária. Então, agora a gente vai detalhar mais, né, vamos tentar falar mais numa linguagem não tão técnica aí para o cidadão, para todo mundo entender bem a informação que a gente quer passar, para a gente avaliar o desempenho da nossa receita, da nossa despesa no município de Arroio do Sal. Então, dentro das receitas correntes ali atrás, a gente vê que a principal, vou até voltar, a principal fonte de arrecadação ela é a receita corrente. Né? A receita de capital ela é bem menor aqui, enquanto a gente tem uma previsão de 64 para a receita corrente, a receita de capital é apenas 2 milhões. A gente vai ver do que é composta essa receita tão grande, que é a receita corrente, assim como a receita de capital. Então, na receita corrente, a gente tem uma das principais integrantes da receita corrente, a gente tem aí a receita tributária. O que é a receita tributária? Impostos, taxas e contribuições de melhoria. Nos impostos municipais, aquele imposto que o contribuinte, que o cidadão de Arroio do Sal paga diretamente para a administração pública, a gente tem o IPTU, com a previsão de 18 milhões e uma arrecadação no momento de 11 milhões 930, arrecadando, portanto, 64,88% do previsto. No imposto de renda retido na fonte, a gente tem a previsão de 1 milhão e 200 e realizado até aqui 435. O ITBI dos 2 milhões e meio, a gente tem uma realização de 1 milhão e 300. E o ISS,
de 1 milhão, a gente arrecadou aí 50% disso. Vale citar, né, o que são essas siglas, o que são essas receitas tributárias, o que são esses impostos. IPTU é aquele imposto predial territorial urbano, ou seja, se tu tem um terreno, se tu tem um edifício, uma casa, uh, que, que contempla os requisitos para a cobrança do IPTU, né? Se chega a luz, chega a água, tem encanamento, está perto de uma igreja, está perto de uma escola, enfim, não precisamos entrar nesses detalhes, tu paga o IPTU, paga lá no começo do ano. Então esse é o IPTU, a gente vê aqui que da receita tributária, ó, dos 23 da receita de impostos, 18 são previstos para o IPTU, né? O valor aqui já líquido, e a gente vê que é uma das principais receitas de impostos do município de Arroio do Sal. O imposto de renda retido na fonte, é isso que significa o RRF, é aquele imposto retido dos trabalhadores, dos servidores públicos, né, do salário deles, se retém conforme a tabela progressiva de imposto de renda e nacional, se retém e essa receita fica para o município, assim como a retenção de alguns serviços específicos da tabela de serviços aí, se retém 1 a 1,5% e fica também para o município. O ITBI é aquele imposto de transferências de bens imóveis, está vendendo, está comprando um terreno, tem que pagar ITBI. Então esse é um imposto também municipal, arrecadamos aí 51% do previsto para o ano. A gente vê que, pô, a gente está aí no primeiro quadrimestre, ou seja, nos primeiros 4 meses do ano, que tem 12 meses, e a gente já está arrecadando metade, aqui no IPTU quase 65%, está muito boa a arrecadação. Não, é que os impostos são sazonais. O ITBI, o ISS, dependem muito da movimentação da economia, né? O ISS, que é o Imposto sobre Serviços, então depende muito dos serviços que estão sendo prestados aqui no município, o ITBI do mercado imobiliário. Agora o IPTU, como ele é pago lá em janeiro, né, se tu pagar em dezembro, no comecinho de janeiro até fevereiro, tu tem descontos, então o pessoal paga mais no começo do ano, por isso que a arrecadação é maior e tem que ser. Se tivesse baixa aqui, a gente ia ter problemas lá no final do ano, tá? Só para deixar claro isso aí. Então essa é a receita de impostos, uma receita muito importante aí que compõe o nosso orçamento. O que mais tem de receita tributária? A gente tem as taxas, entra aqui taxas de inspeção, controle, fiscalização, taxa de licenciamento, de funcionamento do estabelecimento, entre outras, dos 500 mil previstos, a gente tem 65 realizado. Taxa para prestação de serviços, o que, que é? A taxa de limpeza pública. Então, a taxa de 2 milhões e 600 aqui previsto, a gente realizou 1 milhão e 700, né? Aquela taxa que se paga junto com o IPTU, pelo menos tem a opção ali no carnê. É uma receita muito importante, tá? Para vocês terem ideia, a nossa despesa aí com limpeza pública, com recolhimento do lixo, ela ultrapassa 2 milhões, tá? Não ultrapassa, eu acho que 2 milhões e 659 para 2021, mas é uma despesa que vem crescendo, né? É, então essa taxa de limpeza pública ela é importante justamente para custear esse serviço que é essencial e é também oneroso para a administração pública. Aqui em branco tem a contribuição de melhoria, que é outro tipo de receita tributária. Contribuição de melhoria é aquela que foi realizada uma pavimentação, enfim, foi uma revitalização de algum lugar, vai acontecer uma valorização nos imóveis em função de uma obra, né, se cobra aí do contribuinte, e aí a gente tem aqui dos 80 mil previstos no ano, 54 até aqui, 68%, então a receita tributária ela vem bem. Nas transferências correntes, que são também uma receita aí, receita corrente, que é nosso orçamento é basicamente receita tributária e receita de transferências, então vamos conhecer elas. As receitas das transferências, ó, cota parte do FPM, que é o Fundo de Participação do Município, cota parte do ITR, essas aqui são da União. O FPM ele é composto também por impostos, impostos federais, que parte dessa arrecadação da União ela passa para os municípios. Então, o imposto, né, aquilo que a gente paga em tudo que a gente compra, em tudo que a gente contrata, em tudo que a gente recebe de dinheiro, o imposto é, em geral, aí a grande fonte de arrecadação da União, do Estado, do município, não poderia ser diferente. Então, o FPM, da previsão anual aqui de 9 milhões e 500, a gente tem realizado até aqui 3 milhões e 709, um desempenho de 38,98%. Lembrando que o FPM
de 2020 para 2021, a Arroio do Sal avançou no coeficiente do FPM pela, pela, pelo censo aí da população. Então a gente ultrapassou e aí a gente, por exemplo, ano passado, se vocês lembrarem aí, quem acompanha mais tempo as análises das metas fiscais, vai lembrar que a gente arrecadava aí cerca de 8 milhões e pouco de FPM no ano, quando a previsão para esse ano é de 9 milhões e meio. Né? Então, essa daqui a pouco chama atenção, olha, legal, no primeiro quadrimestre já se arrecadou quase 4 milhões de FPM. A gente já previu, a gente não está sendo surpreendido por essa arrecadação, a gente já previu esse aumento no orçamento de 2021, porque essa informação chega, né? Ó, o Rio do Sal aumentou o coeficiente, vai arrecadar mais FPM, então a gente já prevê esse crescimento no FPM, né? E não vai ser surpresa nenhuma chegar no final do ano e arrecadar um valor muito próximo de 9 milhões e meio. Do ITR aqui a gente vê que é um valor muito irrisório, a gente arrecadou 46%. Transferências do SUS são as transferências que a União passa de recursos vinculados para utilização na saúde, então a gente arrecadou aí 45% do previsto para o ano. Transferências do FNAS, é o Fundo Nacional de Assistência Social, então dos 205 mil a gente arrecadou aí 15 mil, 7,57%, é baixo? É. Por quê? Porque às vezes tem atraso no repasse da assistência social, mas alguns também no primeiro quadrimestre começam a ser pagos aí a partir do segundo quadrimestre ou a partir do quarto mês do ano, então a tendência é sim chegar no final do ano com esse valor aqui previsto, apesar do desempenho de 7,57%. Transferências do FNDE, Fundo Nacional de Educação, recursos vinculados para a educação, principalmente salário e educação, entre outros, 938 mil previstos, 318 mil arrecadados até aqui. Demais transferências da União, que é uma receita de convênio de transporte escolar, a gente tem 12.616 arrecadado. A gente não tinha nem previsto, em função da pandemia, no passado a gente arrecadou muito menos do que previsto, então a gente tem essa arrecadação aí que é irrisória, mas que aconteceu de outras transferências da União. Nas transferências correntes, a gente tem não só os recursos que a gente recebe da União, do governo federal, como também os recursos que a gente recebe do Estado. Né? Arroio do Sal é um município, é uma cidade do Rio Grande do Sul, então o Rio Grande do Sul, do que ele arrecada dos seus impostos, ele também passa um pouquinho para cada cidade, conforme o seu índice de participação, assim como o governo federal é obrigado pela Constituição a transferir parte das suas receitas. Né? O Arroio do Sal é do estado do Rio Grande do Sul e é um município brasileiro, então o que o Brasil arrecada, ele passa para todas as suas cidades. E a gente tem aqui, então, do Estado, da previsão de 4 milhões e meio do ano, arrecadamos até aqui 44% disso. O ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias, um dos mais importantes aí do Estado, para o Estado, e acaba sendo também para os municípios, a gente tem da previsão de 2.900 arrecadado até aqui 37,97%. O IPVA, que é o Imposto sobre os Veículos Automotores, né, que conta muito emplacamento feito em Arroio do Sal, enfim, dos 757 mil previstos, a gente tem aí 72% arrecadado, principalmente porque no começo do ano tem mais arrecadação, lá no final do ano tem mais uma boa arrecadação, então provavelmente se alcança esse valor aqui previsto. Cota parte do IPI exportação, 30% arrecadado até aqui. O CID, combustíveis ali 25,06%, transferências estaduais para recursos da saúde 41% arrecadado até aqui, transferências estaduais da assistência social já arrecadamos 100% do previsto, é um repasse único ali, então a tendência é parar por aqui, né? Transferências de convênios, por enquanto até nada, também aqui, se eu não me engano, é transporte escolar, e outras transferências do Estado, aí 72%, então um bom desempenho também das transferências correntes. O que mais tem de transferência corrente, além dos repasses da União e do repasse do Estado? A gente tem o repasse específico para o Fundo Nacional de Educação, o Fundeb. Na previsão anual de 8 milhões e 237, a gente realizou 3 milhões e 762. Esse valor de contribuição para o Fundeb, ele é um valor gasto com educação. Tá? Não é um valor que é deduzido, mas é o valor que a gente contribui, o município contribui, tem uma fórmula aí do Tribunal de Contas, uma fórmula da STN, que é o órgão central de contabilidade na União. A gente não precisa dar um curso aqui explicar como ela funciona, mas o que é válido falar sim nessa audiência pública é que Arroio do Sal é um município que ganha com o Fundeb, e o seu ganho com o Fundeb até aqui, da previsão anual de 5 milhões e 173 mil, é de 2 milhões e 416 mil, ou seja, 46,71%.
é um desempenho regular, adequado no primeiro quadrimestre. Dessa receita tão importante, que é uma receita vinculada para a educação, tá? Todo esse dinheiro que é recebido no Fundeb, ele é gasto diretamente com educação e com profissionais do magistério. A receita de capital é diferente dessa receita corrente que a gente viu, que é muito de contribuinte, que vem diretamente do cidadão, o cidadão paga no imposto, né? Seja da União, do Estado, diretamente para o município. A receita de capital é aquela que é contratada, que tem uma destinação específica e a destinação específica dela é para investimentos. Para 2021, a gente não fechou nenhuma nova operação de crédito até aqui. Então, lá, quando a gente elaborou a lei orçamentária anual, a gente não previu uma receita com operações de crédito. A gente previu, sim, receitas de transferências de capital. O que é isso aqui? Basicamente, receitas que tu espera receber de uma emenda de um deputado federal, de um deputado estadual, de algum convênio com algum programa federal. Então, tu recebe recursos para investir na cidade. O que a gente tem previsto para esse ano? A gente tem a construção da creche da Zona Norte no valor de 837 mil. Convênio Mais Brasil, da plataforma Mais Brasil, para receber uma van aqui na assistência social, se eu não estiver errado, 150 mil previsto. E o asfalto da Interpraia Sul, um valor importante de 1.750.000, que é justamente para pavimentar a Interpraia Sul. Tá? São todos programas federais ou emendas de deputados federais aqui nesse caso, e até agora, no primeiro quadrimestre, não foi realizado. Por quê? Porque ainda não se deu a realização da obra, ainda não se foi licitado, ainda não está acontecendo a etapa da obra. No momento que isso for acontecendo, o recurso vai entrando e a gente vai ver lá nos próximos quadrimestres quanto sim a gente realizou da despesa de capital, da receita de capital. A despesa de capital ela é vinculada, então a gente só vai gastar com essa construção da creche da Zona Norte, só vai comprar a van, só vai realizar esse asfalto se essas receitas forem entrando. Tá? Então é uma receita atrelada a uma despesa. Essa é a receita de capital, uma receita que é destinada para investimentos. Para finalizar, os orçamentos municipais têm as receitas intra-orçamentárias, que eu falei lá no começo. O que é uma receita intra-orçamentária? Ela é uma receita, desculpa, esse slide aqui está errado, né? Pulando então para o slide certo. Ela é uma receita intra-orçamentária porque dentro do próprio orçamento. A Arroio do Sal tem 3 órgãos, 3 instituições públicas que funcionam nele, o que é a Câmara de Vereadores, que é o nosso poder legislativo, a Prefeitura, que é o nosso poder executivo, e a gente tem um regime próprio de previdência social, ou seja, nosso servidor público efetivo de Arroio do Sal, ele tem um fundo próprio para a sua aposentadoria, e ele é um órgão. Então, esse órgão, esse regime próprio, ele arrecada, ele tem a receita intra-orçamentária. O que é a receita do FAPS, do nosso Fundo de Aposentadoria de Arroio do Sal? A contribuição do servidor ativo, então o servidor efetivo recebe seu salário, contribui com 11, que vai passar para 14% do seu salário, vai para o fundo de aposentadoria. Os rendimentos dos valores investidos vão também para o fundo de aposentadoria. A gente tem aqui um desempenho bem baixo no primeiro quadrimestre. Tá? Vai ser difícil de alcançar a meta atuarial de rendimentos esse ano, principalmente pelo rendimento dos ativos do mercado, tá? Mas é uma coisa que vai melhorar ao longo do ano. A tendência também não é ficar assim tão baixo desses 3 milhões e 600 previstos, apenas 102 no momento. A contribuição do servidor ativo, então, é um valor que é facilmente previsível. A gente bate quase 100% lá no final do ano. A contribuição patronal é a parte que a prefeitura, que o empregador paga sobre cada servidor, né, para contribuir com a aposentadoria, porque a previdência social é isso, né, uma previdência, é uma contribuição obrigatória, solidária, porque tu está contribuindo, mesmo que não seja para ti mesmo, mas é obrigatória, todos têm que contribuir, o empregador, o empresário, né, o trabalhador, enfim. E aqui a gente também tem, na contribuição patronal também, a gente chega lá no final do ano batendo 100%. Amortização do déficit atuarial, isso aqui é interessante comentar, o que é isso? É uma receita que existe hoje para compensar valores que
não foram adequadamente arrecadados lá no começo, quando se instituiu o regime próprio de previdência. A gente tem isso hoje também no regime geral, aí no INSS, é por isso que tem as reformas da Previdência. O certo é, tu começou a trabalhar, tu vai contribuir corretamente, o empregador vai contribuir corretamente, quando tu tiver a idade de aposentar, só com o valor que tu contribuiu, tu vai conseguir manter o teu rendimento da aposentadoria, tá? Se a previdência no Brasil tivesse sido redondinha desde o começo, seria isso. A gente não teria problemas com dívidas, com déficits atuariais, né? A gente não precisaria pagar hoje mais para recuperar aquilo que não foi pago no passado. Então, tanto no regime geral como no nosso regime próprio, a gente tem essa situação. Então, é por isso que a gente vê aqui, ó, uma previsão que a gente está falando de receita, mas como eu falei, é uma receita que vira despesa. É uma receita que a gente está arrecadando justamente para gastar lá com para pagar essa dívida, né, para essa dívida do passivo atuarial para lá em 2040 e poucos ser aí sim chegar no zero a zero e cada novo servidor, cada novo trabalhador que entrar em Arroio de Sal já vai poder ele mesmo se financiar a sua aposentadoria, tá? Então, quanto melhor for o desempenho dos rendimentos, quanto mais servidores concursados estiverem contribuindo para esse fundo, mais esse déficit vai sendo baixado e pode antecipar, não precisa ser lá em 2038, 2040, que eu não lembro qual é a data que o último cálculo atuarial afirmou que vai ser quitado o nosso déficit. Enfim, né, vai melhorando, vai chegando mais próximo essa situação aí de liquidez atuarial, não mais de déficit, tá? Não é só Arroio de Sal, todos os municípios aí do Brasil têm essa situação, tá? A compensação entre regimes é quando vem um servidor de um outro município ou que vem do regime geral para cá, existe compensação entre os regimes, é uma espécie de receita para o nosso RPPS, e a gente tem aí 7% do previsto por ano. Tá? Então essa é a nossa receita final aí. A gente falou das receitas correntes, das de capital e da receita intra-orçamentária, que lembrando é uma receita para o FAPES, então ela entra pelo executivo, mas é uma despesa porque é repassada para o FAPES, que ele tem que, aí, que se financiar as aposentadorias do município. Encerrado a nossa conversa e a nossa explanação sobre as receitas, vamos para os desempenhos das despesas. Desempenho das despesas em 2021, primeiro quadrimestre, ou seja, janeiro a abril de 2021, do município de Arroio de Sal. Da despesa programada de 15 milhões 269, a gente tem uma despesa realizada de 16.757. Lembra que a gente tem uma receita programada, uma receita realizada maior que a programada? Beleza, temos também a despesa realizada maior do que a programada. A programação já expliquei o que é, então é o mesmo raciocínio. E vamos ver o que está sendo gasto aqui nesse valor de 16 milhões até abril de 2021. A gente tem a despesa corrente, assim como a gente tem receita corrente, a gente tem a despesa corrente. O que são despesas correntes? Despesa com pessoal, despesa com juros da dívida e demais despesas correntes. O que é demais despesas correntes? Contratação de serviços para apoiar a prestação de serviço público, aquisição de materiais de consumo, de materiais de manutenção das vias, de materiais de manutenção dos serviços da máquina pública, dos serviços de saúde, medicamentos, são despesas correntes. Aqueles materiais, aquelas despesas consumíveis, né? Isso é as outras despesas correntes. Então a gente tem aí da programada dos 10 milhões e 300 mil para pessoal, a gente tem uma realização de 11 milhões e 200, 8% a mais do que o programado. Dos juros da dívida dos 164, 144, cerca aí de 12% a menos do que programado. E das demais despesas correntes, a gente tem 15% a mais do que o programado. Além das despesas correntes, a gente tem as despesas de capital. Despesas de capital, basicamente, investimento e pagamento de investimentos realizados no passado. Por quê? Investimentos, a gente tem aqui da programado 520 mil, realizado 569 mil, 9% a mais do que programado. O que é investimento? Investimento é aquilo, é algum equipamento, algum veículo que tu adquire e que começa a fazer parte do patrimônio do município, da prefeitura, da Câmara, enfim. É alguma realização de obra, né? Investimento é uma obra, é um colégio novo, é uma rua nova,
é um veículo novo, aqueles bens que são tombados, que fazem parte do patrimônio, é um computador novo, é uma mesa nova, é uma construção de uma sala de aula nova, construção de uma UBS nova, isso são investimentos. Amortização da dívida é o que? Pagamento do principal da dívida que foi contratada em exercícios anteriores. Né? Tu pega uma operação de crédito que é uma receita de capital, como eu falei antes, para quê? Para ter uma despesa de capital. Eu quero fazer um asfalto novo, vou contratar uma operação de crédito. Aí tu vai ter aquela receita, né? O banco vai te dar, ó, tá aí teu 1 milhão, faz o teu investimento aí. E aí depois tu vai pagar parcelado, né? Essa dívida. Então, em 2021, a gente tem aí parcelas de 252 programadas para o primeiro quadrimestre, a gente realizou 235, né, quase batendo 100% aí do programado, porque é uma despesa programável, ela varia um pouquinho em função dos cronogramas, que dependem das assinaturas dos contratos, que a gente não consegue prever com precisão de 100%, então por isso tem uma variaçãozinha, mas ela é bem previsível, por isso que essa variação ela é pequena. Tá? Então, despesa de capital é isso, é investimento realizado no ano corrente, bem como o pagamento de investimentos realizados em anos anteriores ou em realização, que se vai pagar ao longo dos anos, de dívidas contratadas. Falando em investimento, então, sempre interessante, tá aí desses investimentos, desses 500 mil realizados até abril de 2021, o que se foi feito? Os principais a gente trouxe aqui. 61 mil foi gasto com a construção de 2 blocos para o cemitério municipal, o valor de 42 mil para compra de conjuntos escolares, para compra ali para estruturação das salas de aula, né, das escolas, etc. E 300 mil para aquisição de um imóvel na ampliação da escola de educação infantil Bem Me Quer. É um projeto aí de ampliação da escola, então foi adquirido um imóvel que se encontra próximo ali à escola, né, e vai se ampliar agora após essa aquisição. Então, basicamente, essas as principais despesas de investimento no nosso primeiro quadrimestre. Daí aqui a gente tem, então, a relação receita-despesa, que é o resultado orçamentário, que é uma dos elementos aí da análise das metas fiscais, né, que é o objetivo dessa audiência. Então, a gente tem a nossa despesa total sobre a nossa receita total, a gente tem uma relação de 57%, a despesa sendo menor do que a receita, o que é um desempenho ok, é um desempenho que no histórico dos últimos anos também se mantém em torno de 50, 60, então é uma relação boa, né? Arroio de Salco é um município que historicamente aí vem sempre se mantendo com uma receita, se não igual à despesa, maior do que a despesa, então com saúde financeira legal, provavelmente é o que a gente vai terminar 2021 assim. Né, a gente falou aí então do desempenho das nossas receitas, o que são as nossas receitas, como elas estão se comportando, a gente mostrou os números aí para vocês, mostramos os números das despesas, detalhando aí em categoria de despesa, e agora, para finalizar, a gente vai falar dos índices constitucionais. Quais índices constitucionais? Os índices constitucionais que a nossa Constituição Federal obriga na aplicação, saúde e educação. É legal, é legal comentar assim para o cidadão que está aí, para o vereador, né, para o secretário, enfim, como é calculado esse índice. A gente tem a receita de impostos e transferências. Lembra que eu falei ali anteriormente, receita de impostos, a gente tem IPTU, ITBI, o ISS, o imposto de renda retido na fonte. As transferências, a gente tem lá o FPM, o ICMS, né, que a União e o Estado passam para a gente. Dessas receitas arrecadadas, ou seja, como são arrecadadas essas receitas de impostos e transferências? Através do contribuinte, do cidadão. A gente vai lá, cada serviço que a gente contrata, né, a gente tem a nossa casa, a gente tem o nosso veículo, a gente paga imposto para ter isso, né? Paga imposto na passagem de ônibus, paga imposto na passagem de avião, paga imposto na gasolina. Então, desses impostos aí arrecadados pela União, pelo Estado e pelo município, a Constituição obriga que 25% disso vai para a educação, 15% disso vai para a saúde. Então, a gente sabe que aí, né, comprou uma geladeira nova, comprou um sofá novo, que a gente sabe que paga caro pelas coisas que a gente paga. Por quê? Porque além
tu está pagando não só pelo móvel ali, né, que tem todo o custo para a fábrica, o custo para quem está prestando serviço, para quem está construindo aquele material, tu está pagando imposto sobre aquilo. Desse imposto que tu paga sobre aquilo que tu compra, daquilo que tu contrata, 25% vai para a educação, 15% para a saúde. Por quê? Porque são despesas aí essenciais, né? A gente precisa de segurança, a gente precisa de assistência, a gente precisa de saúde, a gente precisa de educação. Então, a Constituição, para garantir que os gestores do Brasil destinem dinheiros, destinem essas receitas para a educação e para a saúde, a Constituição foi lá e obrigou. Tá, então, dessa receita de impostos e transferências, aí no nosso primeiro quadrimestre, a gente arrecadou 20.968.016. Né? Somei lá a receita de impostos com as transferências da União e do Estado, que a gente apresentou antes ali no slide, cheguei nesses 20 milhões. Tá? Então, por que é importante essa receita de impostos e transferências? Porque é ela que é a base de cálculo para meta de 25% e 15%, que são as metas da saúde e educação. Então, a gente tem o valor aplicado em educação no primeiro quadrimestre, 4.173.616,07. A gente arrecadou até aqui, a gente aplicou, desculpa, em educação, então a gente teve despesa realizada em educação de 4.173.000, que equivale a 8,37% da meta, que é de 25%. Daqui a pouco tu vai pegar os 4% sobre aqueles 20 milhões. Não, peraí, mas não bate. Porque por trás disso, né, que eu estou apresentando de uma maneira mais simplificada, existe uma fórmula, tá, de aplicação. Fórmula esta que vai estar ali detalhada no relatório de avaliação das metas fiscais que eu comentei no começo aqui da audiência, que vai estar disponível ali no site, né, e que é entregue para o Poder Legislativo, que tem acesso, então, a, esse, a essa fórmula aí para se chegar, né, nessa porcentagem, porque na educação, como tem o Fundeb, lembra que eu falei o Fundeb, aquela transferência importante que a gente recebe e que a gente aplica obrigatoriamente em educação, porque é do Fundo Nacional de Educação, a Rodiçal é o município que ganha, então o Tribunal de Contas do Estado, né, tem ali na sua instrução normativa 18 de 2020, bem como o parecer lá de 2003, como se calcula isso, né? Então a gente está aqui apresentando para vocês com esse cálculo dentro da lei, dentro das diretrizes, a gente aplicou aí 4.173.000, chegando a 8,37% dos 25, tá? É normal, mas 25 já era para estar 25? Não, é normal no começo do primeiro quadrimestre a gente não tá ter alcançado esses 25, por quê? Porque a nossa receita tributária ali em janeiro, em função do IPTU, é muito grande, né? Em função das demais receitas é muito grande, então tu não consegue gastar já nos primeiros 4 anos tanto dinheiro, né? As aulas vão acontecendo ao longo do ano, os salários dos professores vão sendo pagos ao longo do ano, os investimentos, as novas construções da educação vão sendo realizadas ao longo do ano, para quê? Para chegar lá em dezembro, aí sim a gente ter alcançado o mínimo constitucional de 25%. Eu quero acrescentar mais uma coisa aqui, principalmente para os vereadores, para algum auditor, né, controlador, algum técnico que está assistindo a essa audiência pública, o seguinte, para o próprio cidadão, que daqui a pouco quer conferir os valores aqui apresentados, 4.173.000, 8,37%. Tá? A gente, toda a contabilidade, a Secretaria da Fazenda aí de Arroio de Sal, todo mês ela tem que entregar no CAPC, que é o sistema do Tribunal de Contas do Estado, para prestação de contas, a gente tem que entregar o PAD, que é o RVE, o PAD e RVE, né, que é os códigos que comumente utilizados aí para essa prestação de contas obrigatórias que a gente tem para com o Tribunal de Contas mês a mês. A gente entrega então esse relatório, ele é publicado no tribunal, é publicado no nosso site. Vocês vão ver lá nesse relatório que o valor não está batendo. Não, peraí. Vocês apresentaram na análise das metas fiscais o valor de 8,37%, enquanto que no PAD eu estou vendo aqui, esse valor está em 7, está em 6 e o valor não é 4 milhões. Por quê? Hoje, tá? Vou deixar bem claro aqui, hoje, 20, no final de maio aqui, no final de maio de 2021, a gente tem essa divergência entre as informações do nosso sistema e a informação prestada no sistema ali do Tribunal de Contas. Tá? A gente abriu um chamado, inclusive, para corrigir essa situação. Foi um erro ali em algumas despesas de pessoal,
na realização do empenho das despesas com o pessoal, foi atribuída uma característica peculiar, tá? Que não é uma informação contábil. Contabilidade está tudo certinho, né? A despesa foi gasta com educação, está tudo certinho. Só ali numa característica peculiar, que é um parâmetro do sistema, foi colocado errado, foi utilizado o parâmetro de característica peculiar 502, então o sistema do tribunal, que é inteligente, não estava puxando essa característica. A gente verificou essa diferença, foi atrás, investigou e abriu o chamado para o tribunal. Então a tendência é, lá no próximo quadrimestre, quando a gente estiver apresentando, lá em setembro, a análise do segundo quadrimestre, aí sim vocês vão ver que vai ter se ajustado, né? E as coisas vão estar certo, daí tanto o valor que a gente apresenta aqui quanto o do PAD vai estar correto. Mas isso já em maio a gente já está trabalhando para deixar tudo ok, né? O que importa é o quê? Que essa despesa que a gente está apresentando aqui é a despesa verdadeira, é a despesa efetivamente despendida com educação no primeiro quadrimestre de 2021 pelo Poder Executivo de Arroio de Sal. Beleza, explicado. Me estendi um pouco aqui na educação porque é necessário, tá? A Secretaria da Fazenda é legal dar essa explicação, deixar transparente essa situação para todo mundo. Saúde é a mesma base de cálculo ali, né, dos impostos e transferências. O que, que a gente aplicou em saúde? No primeiro quadrimestre de 2021, 3.223.476,46. Isso equivale a 15,37% daquela receita de 20 milhões arrecadada no primeiro quadrimestre. A saúde é normal a gente ter essa facilidade de alcançar o índice, tá? Porque a saúde, vocês lembram ali, a gente tem repasse para a saúde federal, repasse estadual, e esses 15% é gasto com recurso livre, né, do nosso recurso livre arrecadado, 15% né, das ações do Serviço Público de Saúde é esse gasto aí de 3 milhões. Então, o valor aplicado em saúde, pela pasta saúde de Arroio de Sal, é bem maior já do que 3 milhões. Mas do valor de ASPS, que é o valor considerado para a fórmula desse índice constitucional obrigatório, a gente tem aí de 3.223 já alcançando os 15, que significa o quê? Que com certeza, de novo, a gente vai chegar no final do ano já alcançando tranquilamente o índice de 15%, né? Até porque a gente tem aí contratação de serviços de plantões médicos, bem como a nossa folha, né, da medicina. A saúde em si, ela é um serviço final, né, um serviço que entrega para a população a saúde, então é dispendioso e é necessário, é essencial, e é com facilidade e, na verdade, até a gente precisava de mais dinheiro, né, para a saúde, sempre precisa de mais, então é por isso que se gasta com facilidade o índice de 15%, ao contrário da educação, que tem que ter investimentos bem planejados, cronogramas de execução de obras, de aquisição e contratação de serviços bem organizados para garantir que se gaste os 25% até o final do ano. Para finalizar, então, né, a gente, beleza, chegamos ao final, apresentei receita, apresentei despesa, apresentei os índices, e aí? Né? Então, a Secretaria da Fazenda, né, eu, Sérgio, aqui representando a Secretaria da Fazenda, trago a conclusão dessa análise, dessa avaliação das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2021 para o município de Arroio de Sal. Os resultados apresentados aqui nessa audiência, eles permitem concluir que as metas de arrecadação e o limite de gastos estabelecidos na nossa programação financeira foram atendidos, evidenciando, contudo, né, e como sempre, a cautela e o acompanhamento permanente dos gestores na execução orçamentária para fins de atingimento das metas fiscais, do resultado primário nominal, que é aquele apresentado depois do primeiro semestre, né, o índice de pessoal, da manutenção do equilíbrio fiscal no encerramento do exercício, frente à pandemia que a gente ainda está vivendo, a crise econômica mundial, bem como o atendimento dos demais requisitos da lei de responsabilidade fiscal. Então, né, a gente tem aí um bom desempenho no primeiro quadrimestre, né, e que deve ser indo acompanhado ao longo do ano. Né, a gente vai ter lá em setembro a análise do segundo quadrimestre e lá em fevereiro de 2022 a análise do último quadrimestre de 2021. Né, agradecemos a presença de vocês, né, a atenção de todos até aqui. Espero que tenha sido um bom ritmo de apresentação. Espero que tenha sido claro o entendimento. A gente sempre vai buscar melhorar, aprimorar aí a tecnologia para apresentar com mais qualidade essas nossas audiências. Né? Tá ali os e-mails da Fazenda, fazenda@arroiosal e arrecadação@arroiosal para enviarem dúvidas, demandas pertinentes a esse assunto. E é isso. Declaramos então encerrada a audiência pública online
de análise das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2021.